aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei com a minha vida, minha voz. Yeah, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. E quando a minha história Nós parecer, bendiremos o nome do Senhor Jesus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz. Programa feito para abençoar você e toda a sua família através da prática do Evangelho. E hoje um programa muito especial, hoje só está eu e o meu escudeiro aqui, Joel, né? Bom dia, irmão Joel, tudo bom? Bom dia, Saulinho, tudo bem? Bom dia. Não. Bom dia, Saulinho, bom dia a todos os ouvintes. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para levar o Evangelho. E vamos que vamos, né? Neste sábado ensolarado que Deus nos deu, vamos falar da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Alguns irmãos aqui, né? O irmão Milson aqui está fazendo aniversário. Parabéns, irmão Milson, esposo da irmã Eunice da Cruz. Deus abençoe sua vida aí, amém? Nós estaremos orando por você no final dessa programação. E hoje um programa muito especial, porque hoje nós vamos meditar sobre 7 tragédias que você pode estar vivendo na sua vida. São tragédias na qual muitas vezes você não está percebendo, e nós estamos aqui hoje para despertar você hoje, para que você possa estar acordando para essas tragédias, amém? Daqui a pouco. Mas antes disso, nós estaremos aqui, né, divulgando aqui o nosso último episódio dessa temporada. Demorou, mas é o último episódio, né? Do pastor Léo Barbosa. Rapaz, faz tempo, né? Hein? Tinha tempo. Ele gravou uma série, né? Papo sério com o pastor Léo Barbosa. Sim. E então nós estaremos transmitindo aqui essa última mensagem dele. E depois nós estaremos refletindo um pouco mais sobre isso. Amém? Deus abençoe você. Vamos lá. Papo sério com o Léo Barbosa. E o pastor Léo Barbosa, ele é pastor da Igreja Evangélica
da Assembleia de Deus da Madureira, lá em Guarulhos, né? Então, nosso abraço ao nosso pastor Léo Barbosa, amém? Glória a Deus por isso. Já tinha tempo que a gente não falava sobre ele, né? Fazia muito tempo. E é uma série muito boa, ele coloca uns assuntos, aborda uns assuntos bem polêmicos, né? Sim. Uns assuntos bem, que estão na época mesmo, e é muito bom da gente... E são assuntos atuais para a nossa vida cristã, né? Exatamente. Então vamos lá? Tá pronto, Herbert, ou não? Vamos mandar bala. Depois de quase 20 anos trabalhando no aconselhamento bíblico, a pergunta mais recorrente que as pessoas me faziam era: como descobrir a vontade de Deus? Eu nunca sabia ao certo que rumos a conversa ia tomar, sobre quais dramas e dilemas a outra pessoa ia conversar comigo e o que ela tinha para desabafar, o que ela tinha para confessar. Mas de uma coisa eu tinha certeza: em algum momento daquela conversa, a pessoa ia colocar essa pergunta na mesa: como eu posso saber o que Deus quer que eu faça em relação a esse problema, em relação a essa decisão que eu preciso tomar, em relação a essa escolha que eu preciso fazer? No começo eu tinha a impressão que por detrás dessa pergunta sempre havia um coração sincero que desejava ardentemente fazer a vontade de Deus e que tinha muito receio de desagradar a Deus, de entristecer a Deus. Depois o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e com a minha própria experiência e com a experiência das pessoas que vinham até mim no aconselhamento, eu comecei a perceber que por detrás dessa pergunta muitas vezes existem distorções e existem problemas que precisam ser corrigidos, que precisam ser solucionados. O primeiro problema que eu vejo nessa atitude de pessoas que ficam à caça de descobrir a vontade de Deus em relação a dilemas que elas estão enfrentando momentaneamente é que, geralmente, o que elas estão fazendo é colocar em dúvida o caráter de Deus. Para elas, é como se Deus tivesse um plano detalhado, um roteiro pormenorizado para cada área da vida delas, mas por alguma razão, esse mesmo Deus tivesse prazer em esconder isso delas. O segundo problema por detrás dessa pergunta é que ela geralmente maqueia a nossa dificuldade de obedecer à vontade de Deus naquilo que a gente já sabe ser o que Ele quer para a nossa vida. A Bíblia diz uma porção de coisas sobre o que Deus quer de nós e diz uma porção de coisas sobre o que Deus não quer de nós. A gente é especialista em se omitir, se recusar a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça e em fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. E quando a gente sai por aí falando que a gente só precisa descobrir a vontade de Deus em relação aos nossos dilemas, às nossas decisões e às nossas escolhas cotidianas, a pergunta que fica é: por que é que a gente não faz aquilo que a gente já sabe sobre a vontade de Deus? O terceiro problema que eu vejo nessa atitude das pessoas que ficam o tempo todo dizendo que querem descobrir a vontade de Deus para suas vidas é um instinto exagerado de autopreservação. Na verdade, o que a maioria de nós quer, quando a gente quer descobrir a vontade de Deus em relação a um dilema que a gente está enfrentando, é evitar problemas. A gente quer descobrir o que a gente vai fazer para obter maior sucesso, para evitar o sofrimento e para ampliar o prazer. E na verdade, essa atitude é uma atitude que não é nada eficiente desse ponto de vista, porque fazer a vontade de Deus não significa que você não terá problemas. O quarto problema que eu vejo aqui em pessoas que vivem buscando descobrir a suposta vontade de Deus para suas decisões cotidianas é que isso acaba revelando a nossa síndrome de Peter Pan. A gente não quer crescer, a gente não quer amadurecer e a gente quer que alguém tome decisões por nós. A gente quer que alguém aponte o caminho para nos poupar o trabalho de ter de refletir, de ter de buscar conselhos e de ter de arriscar errar. A gente quer um caminho mais fácil, a gente quer um atalho, a gente quer que alguém nos indique o caminho e que se responsabilize pelas consequências. O quinto problema que eu vejo naquelas pessoas que vivem tentando descobrir a vontade de Deus é que muitas vezes elas acabam se enveredando por caminhos bastante perigosos. Ao invés de buscar conhecer melhor a Deus através da Escritura, elas ficam correndo atrás de pessoas que
parecem ter um dom especial para saber o que Deus quer para a vida dos outros. E muitas vezes elas vão atrás de ciladas, de arapucas, e elas se enfiam nas piores roubadas porque estão interessadas em ouvir algum conselho especial e aleatório de Deus para a sua vida. Olha, gente, talvez seja a hora da gente começar a mudar o foco. Talvez seja a hora da gente começar a se preocupar em, ao invés de descobrir a vontade soberana de Deus para a nossa vida, descobrir quem é o Deus soberano que sempre realizará a sua vontade na nossa vida. E para conhecer a Deus, eu acho que existem alguns caminhos que a gente precisa considerar e que a gente precisa se guiar por esses caminhos. Em primeiro lugar, a gente tem a Escritura. Quer conhecer a Deus? Conheça a Deus através da Escritura. Estude a Bíblia. Há 66 livros na Bíblia Sagrada esperando para serem lidos e esperando para revelar Deus para você através do seu conteúdo, de suas histórias, suas narrativas, as histórias dos seus personagens e a própria palavra de Deus na boca de profetas, de apóstolos e na pena de escritores do Antigo Testamento. Além disso, ore. Se você quer se guiar pela vontade de Deus, se você está preocupado com alguma decisão que você precisa tomar, com algum problema que você precisa resolver ou com alguma escolha que você precisa fazer, ore sobre isso. Converse incansavelmente com Deus sobre isso. Você quer compreender a vontade de Deus para a sua vida? Coloque tudo sobre você nas mãos de Deus em oração. Além disso, peça conselhos. A Bíblia diz que existe sabedoria numa multidão de conselheiros. Então, se você está com dilemas para resolver em relação à sua vida amorosa ou à sua vida financeira, sua carreira profissional ou o negócio que você dirige, do qual você é gestor, olha, eu tenho certeza que existem em volta de você existe bastante gente que tem conhecimento sobre aquele assunto. Pessoas piedosas que temem a Deus, que amam a Cristo e que tem conduzido sua vida bem nesses assuntos que preocupam você. Então procure essas pessoas, vá até elas, abra o coração para elas. Além disso, eu tenho outro conselho para você que quer compreender melhor a Deus e quer compreender melhor a vontade dele para a sua vida. Faça o seguinte, obedeça. Obedeça aquilo que você já sabe ser a vontade de Deus. Porque de todos os princípios morais, de todas as lições espirituais que você conhece na Escritura, você tem obedecido bem pouco, por que é que você está procurando descobrir mais coisas? Por que é que você não faz a sua lição de casa? Obedeça aquilo que você já sabe. Obedeça aquilo que você já compreende ser a vontade de Deus para a sua vida. O ABCD da vontade de Deus é o obedecer à vontade de Deus. Por último, mantenha-se aberto. Mantenha-se aberto para que Deus possa mudar os seus planos no meio do caminho. Sempre que você fizer os seus projetos, que você fizer as suas escolhas, que você tomar as suas decisões e elas ainda não forem definitivas, como um casamento, por exemplo, você pode se manter aberto. Autorize a Deus verbalmente, mentalmente, em seu coração, a mudar os seus planos, a frustrar os seus planos. É claro que Deus não precisa da sua autorização para fazer isso. Ele fará isso certamente, se reconhecer em você um coração sincero, disposto a andar pelos caminhos dele. Deus é muito hábil em corrigir os seus caminhos. Ele é um ótimo guia, mas ele também é um excelente reparador. Então confie nele e mantenha-se aberto. E se por acaso ele frustrar você, não se revolte, não se frustre, não se decepcione com Deus. Amém, glória a Deus. Tá aí um pequeno estudo bíblico, né? Verdade, rapaz, esse assunto que nós estávamos falando esses dias, né? A vontade de Deus. Sim. A vontade soberana de Deus, e é interessante que muitas das vezes acontece nas nossas vidas o que ele estava falando ali. Às vezes a gente se acomoda, às vezes a gente fica com preguiça de buscar a vontade de Deus, e a vontade de Deus está escrita aqui, né? Às vezes a gente tem que apenas seguir aquilo que está na palavra e ter o trabalho de tomar algumas decisões, de pesquisar mais sobre alguns assuntos, e a gente não quer.
Que nem ele verdade. falou, a gente fica com aquela A síndrome gente do pé fica que naquela coisa do comodismo, né? De sempre querer alguém para nos indicar um melhor caminho, porque a gente tem medo e às vezes preguiça de tentar alguma coisa e dar errado e ter o trabalho de voltar tudo de novo desde o princípio. Então o que a gente quer? A gente quer o atalho, que nem ele falou. O mais fácil. O caminho mais rápido. A gente busca mais rápido, mais fácil, mais confortável. fácil, mais confortável e às vezes a gente acaba se apegando como se fosse a vontade de Deus, que a gente sempre chegasse mais rápido no caminho, no sucesso que a gente procura, mas nem sempre o sucesso vai chegar, né? Tão rápido como José, né? José teve todo um processo antes de chegar ao governador, mas verdade. Deus já tinha mostrado a ele que ele seria o governador. Muitas das vezes a gente quer chegar logo de ser governador, mas não quer passar o processo, a gente não quer todo aquele passar trabalho. pelo processo. E às vezes a gente acaba confundindo essas coisas aí. E é interessante, assim, eu fico pensando, Joel, que Deus, ele nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para a liberdade. Só que nós temos uma habilidade estranha de não querer a liberdade. A gente quer se escravizar em alguma coisa. Então, por isso que muitas vezes, quando Deus chega e revela a nós a tua vontade, na maioria das vezes é para a gente sair do nosso comodismo, na qual esse comodismo é a nossa escravidão, para a gente ir para um lugar onde Deus requer que nós estejamos, né? Por exemplo, a gente pode pegar outro caso bíblico, né? Abraão. Né? Exatamente. Abraão, 75 anos de idade, estava lá em Ur dos Caldeus, né? Tranquilo, já tinha sua vida estabilizada, né? Já conquistou tudo aquilo que tinha, entre aspas, de conquistar, mas estava faltando alguma coisa, que era um filho, de continuar a sua descendência. Sim. Então, quando Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei, ele teve até uma resistência. Porque se a gente for ler o texto bíblico, eu estava lendo a história de Abraão, eu acho uma coisa muito interessante, Joel. É que Abraão, ele sai da terra, só que ele tem dificuldade de sair do meio da sua parentela. Por quê? Porque ele leva o seu pai junto, até a cidade de Harã. Aí depois que o seu pai morre, ele sai de Harã e vai para Canaã, só que ele leva o seu sobrinho Ló, né? Porque ele tinha Ló como filho, e na esperança, se ele morresse, Até por ele não ter filho, né? Porque ele não tinha filho, né? Fez um plano B. E tinha um plano, um plano B, tipo a carta na manga dele, né? Sim. Só que aí o que acontece? Aí Ló começa a dar dor de cabeça para ele ali também, né? Por causa dos pastores, tem aquela confusão toda lá, até que Ló vai para Sodoma, né? Então você vê que obedecer a vontade, é que o Léo Barbosa é fantástico, né? E ele falou assim, que antes de você pensar, qual é a vontade de Deus para minha vida, primeiro obedeça. Obedeça o que você sabe o que é a vontade de Deus. E isso é muito interessante pensar nisso, porque muitas vezes a gente quer saber a vontade de Deus, só que a gente não está dando conta. E aí quando Deus revela a vontade dele, a gente não está dando conta daquilo que a gente tem para fazer. Sim. Né? Daquilo que a gente tem para fazer. Então é uma reflexão muito interessante mesmo, né? Sim, rapaz, é uma coisa até confrontador, né? É confrontador, né? A vontade de Deus sempre ela é boa, perfeita e agradável. Mas para nós uma coisa que é um processo, né? Às vezes vem de encontro com as nossas vontades, né? Isso, contra as nossas vontades, né? Porque o que a gente vê muito aí, Joel, é o seguinte, que eu percebo, né? Às vezes nós fazemos as nossas orações, assim, e tal, e nós queremos que Deus faça a nossa vontade, né? Deus quer, Senhor, vem, cura, Senhor, vai, abre a porta, tal. Só que a lógica bíblica não é Deus fazendo a vontade do homem. Nós que temos que nos sujeitar e nos submeter à vontade de Deus. Entendeu? Então essa é a lógica. E a gente vai muito contra essa lógica. Porque é só você pegar as nossas orações, as orações que muitas pessoas fazem por aí, você vai ver que é como se nós queremos obrigar a Deus
Ou já falamos sobre oração aqui, né? Sim, falamos. Falamos aqui, e é interessante que muitas pessoas oram tentando convencer a Deus de Deus fazer as nossas vontades. Né? Senhor, eu preciso, a oração é mais ou menos isso. Senhor, eu preciso que você me abençoe nessa área. Mas peraí, precisa mesmo? Quem é o Senhor? É eu ou é Ele? Né? Então, fica aí um questionamento. Fica aí um questionamento, na verdade. Então, Deus abençoe o nosso amigo, irmão Léo Barbosa. Em breve, nós estará aqui de volta, em breve, né? E com certeza, Deus vai abençoar o seu ministério. Amo muito você. Muito obrigado, pastor Léo Barbosa. Amém? Deus abençoe. Agora nós vamos para os nossos patrocinadores, né? Que nos ajudam a fazer o programa com muito amor e carinho, né? E o primeiro patrocinador, ele tem o ministério. É o Ministério do Socorro. Irmão Carlinhos, Alto Socorro Carlos. Clama a mim que te socorrerei e te levarei a um lugar seguro. Isso mesmo, né? Esse telefone é aquele tipo de telefone que você tem que colocar na sua agenda do celular, né? Verdade, rapaz. Junto com os bombeiros. Ontem eu quase precisei te chamar ele, rapaz. Mesmo? O carrinho deu aquela que não queria mais pegar, mas graças a Deus ele pegou e conseguiu me levar até em casa. Que coisa, hein? Então tá aí, Alto Socorro Carlos, né? Parou o carro no meio do caminho, no meio da estrada. Chame o Alto Socorro Carlos. O telefone é esse, é 12-997-13-3658. 12-997-13-3658. Uma bênção. Uma bênção. O segundo patrocinador, ele também tem um ministério. O Ministério da Pregação? Na pregação. Marcenaria Carvalho, pastor Daniel. Deus abençoe pastor o nosso Daniel, irmão. uma bênção nas nossas vidas também. 39, acho que já está 40. Vou perguntar para ele. Já deve ter ido pro 40. Já fez sim. aniversário, já, né? com certeza. Mas o oficial é que ele tem 39 anos. Mas vamos colocar assim, mais de 39 anos. Mais de 39 anos no mercado, né? Você que comprou a sua casa, apartamento, escritório, vai montar um escritório, né? Uma loja, né? Consultório, nós tem aí a solução, ótimos planos de pagamento, projetos, olha, uma bênção, né? O nosso irmão Daniel, ótimos preços, você não vai se arrepender, e a qualidade não precisa nem comentar, rapaz. Nem eu comentar. Eu tenho móveis lá em casa, né? E, pelo amor de Deus, é fora do comum mesmo. Já tá com um brilho nos olhos, é incrível, né? Então tá aí, anota aí o telefone, 12-98804-2639, 12-98804-2639. A nossa terceira patrocinadora é a Clínica Sorriso 10. Doutora Greuza Martins está nos ouvindo agora. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, né? A saúde começa por onde, Saulinho? Pela boca, né? Pela boca. Então, o que acontece? Cuidar dos dentes é muito importante, né? Sim. Porque, como já dissemos aqui, saúde começa pela boca, e é muito triste quando nós não cuidamos da nossa saúde dos dentes, né, da boca, bucal, né? Então lá tem limpeza de dente, lá tem trabalho com aparelho, implante, odontologia pediátrica também, criança levar por, né? Lá nessa clínica tem a doutora Carol, um abraço, doutora Carol, né? Que cuida das crianças. Olha que legal. Muito bom mesmo, um trabalho muito interessante. E é difícil, né? E é difícil, os pais, né? Levar as Porque crianças. O pai e a mãe já tem medo, né? Já tem medo. É a criança, então não vai ter medo? Lógico que vai ter medo, né? Então tá aí, Clínica Sorriso 10. Anota aí o telefone, 12-982-33-6609. Repetindo, 12-982-33-6609. E o nosso quarto e último patrocinador, ele também tem um ministério. Ministério da Restauração? Restauração. Olha aí, ESG, jateamento e oficina, né? Você que está
um carro amassado, né? Tem aquele amassado no carro. Aquele riscado. Quer recuperar a moto, né? Que tá lá jogada lá na garagem lá. Rapaz. O motor tá meio ruim. O motor tá meio velho. Vai lá. Reforma essa moto, esse carro. Ó, vamos restaurar. Primeira qualidade. Que bom. Primeira qualidade. Ele tava restaurando uma moto lá. Rapaz, a moto ficou 0 bala. Parecia Olha aí, rapaz. essas motos de loja, sabe? Acabou de sair da concessionária. Isso, ó. Trabalho muito bom mesmo, tá? Então anota aí o telefone. É 12 987 08 0061. 987080061. Agora nós estaremos ouvindo o nosso amigo, cantor das multidões. Olha aí, Joseph Gomes. Isso, o nosso mesmo. amigo Joseph Gomes. Deus abençoe você, meu amigo Joseph Gomes. Anota aí o telefone se quiser chamar ele para ir na sua igreja em breve. E vai estar aqui na rádio cantando com a gente aqui. Olha também. que bênção, será um prazer. Vai ser uma bênção, viu? Nossa, eu tô contando os dias. Tá aí, tá o telefone, DDD 11 960 23 17 41. 960 23 17 41. Vamos ouvir o cantor Joseph Gomes, o cantor das multidões. Desperta, desperta, meu povo, levanta, sai desse lugar. A vinda de Cristo tá próxima, Jesus em breve virá. Amigo, ainda há tempo, venha pros braços de Deus. Ele quer perdoar seus pecados, lhe dar nova vida, e também aos teus. Faço ouvir as trombetas, um coro de anjos no céu, vindo nas nuvens, na glória do Pai. Jesus, o Filho de Deus. Talvez você não acredita no sangue vertido na cruz. Morreu pra nos dar vida eterna, nosso amado Jesus. Amigo, ainda há tempo, venha pros braços de Deus. Ele quer perdoar seus pecados, lhe dar nova vida, e também aos teus. Posso ouvir as trombetas, um coro de anjos no céu, vindo nas nuvens, na glória do Pai. Jesus, o Filho de Deus. Posso ouvir as trombetas, um coro de anjos no céu, vindo nas nuvens, na glória do Pai. Jesus,
de Deus. Aleluia, que bom, né? Quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo, pastor Paulo Damasceno aqui, né? Tá Amém. cumprimentando Paulo a gente Damasceno, aqui. é verdade, tá aí na nossa live Na aí. live aí, né? Então, hoje nós vamos agora conversar, né? Um pouco, né? Aqui tá uma mesa pra gente conversar, porque aqui é um programa na qual nós refletimos sobre muitos assuntos, né? E Deus tocou no meu coração de nós falarmos sobre isso, né? Sobre 7 tragédias que você pode estar vivendo na sua vida. Amém? Antes de nós falarmos sobre essas tragédias, nós vamos ler muito a Bíblia. Então, se você puder, né, pegar um papel, uma caneta para estar anotando essas referências, né? É muito importante, né? Então, eu gostaria de começar com esse texto aqui, João, né, capítulo 10, verso de número 10, que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Amém. Então, é sabido, Joel, que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ou Jesus nos recebe, né, nos chama para ter uma vida com Ele, Ele nos chama para ter uma vida plena. Sim. Ele nos chama para ter uma vida plena. Só que acontece que existe um ladrão. E esse ladrão, né, ele tem 3 propósitos. Jesus fala aqui: roubar, matar e destruir. O problema do ladrão é que o ladrão, ele só é ladrão quando ele é descoberto. Quando ele não é descoberto, ele ainda está fazendo isso. Só que ele ainda não é ladrão. A gente só descobre que o ladrão ele atuou depois que as coisas acontecem. Depois que se descobre, né? Depois que se descobre, né? Que houve um roubo, ou que houve uma destruição, ou houve um assassinato. Ah, o ladrão passou aqui, né? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o inimigo das nossas almas, ele está agindo ferozmente na vida dos lares, na vida da igreja. Em muitos lugares ele tem agido e muitas vezes nós não estamos percebendo. De forma silenciosa, né? De uma forma silenciosa. E nós só percebemos isso depois que o negócio aconteceu. Depois que a tragédia aconteceu, né? E é interessante que, na verdade, esse termo tragédia é um termo errado, até que eu estou usando. Na verdade, não é uma tragédia, é um drama. Por quê? Qual que é a diferença entre o drama e uma tragédia? Que a tragédia é algo que foge do seu controle, né? Então, sim, por exemplo, um tsunami é uma tragédia. É uma tragédia. Não está sob o nosso controle. A gente não consegue controlar o não consegue oceano. Controlar. Por exemplo, essa tempestade que caiu segunda-feira lá em São Paulo. Sim. É uma tragédia. É uma tragédia. Né? Agora, o drama é algo que nós provocamos. Então, por exemplo, a tempestade é uma tragédia, a chuva é uma tragédia, foi. Mas por que teve enchente em São Paulo, né? Ruas alargadas, por quê? Porque a pessoa não cuidou direito. Não cuidou direito, a gente coloca lixo no bueiro, né? Não limpa os bueiros, né? A água não tem aonde escorrer. Sai asfaltando tudo. Mau planejamento, né, habitacional, né, de planejamento assim quanto à cidade, né? Sim. Falta de políticas públicas para estar resolvendo essa situação, sabendo que tem todo ano, por que ainda não resolve, né? Exatamente. E com medidas concretas, né? Então, existe uma diferença entre uma tragédia e o drama. O drama ainda estava sob o nosso controle. Está sob o nosso controle, a gente pode resolver. Então, por exemplo, a seca. A seca é uma tragédia. É uma tragédia. Mas a fome é um drama. Você entendeu?
Entendi. Você estão entendendo, meus irmãos, a diferença entre tragédia? Então, o que nós vamos falar não é tragédia. O que nós vamos falar aqui, eu coloquei tragédias propositalmente para a gente diferenciar isso aí. O que nós vamos falar é 7 dramas na qual você pode estar vivendo na sua vida. Porque os dramas a gente poderia... A gente pode... A tragédia é algo que a gente não pode muito resolver, porque ela acontece. É uma coisa meio que involuntária. Involuntária, é muito independente involuntária. da gente. Isso, é. Agora o drama acontece por quê? Porque quando vem a tragédia, é preciso que nós nos preparemos para essa tragédia. E muitas vezes nós não nos preparamos, porque a tragédia muitas vezes ela vem como ladrão. Nos pega desprevenidos. Nós não estamos, né? Esperando aquilo, né? E eu aprendi isso na faculdade. Na faculdade, o professor ensinou uma coisa muito interessante. Se você quiser fazer algo certo, saiba prever tudo que pode dar errado. Olha aí. Você entendeu? Então, por exemplo, você vai fazer um contrato. Contrato de compra e venda. Qualquer contrato. O que é bom? Qual que é o bom contrato? O bom contrato é aquele bom contrato que você consegue prever tudo que pode acontecer. Sim. Naquele negócio. Aquele contrato que tem várias páginas. Isso, várias cláusulas, porque consegue prever. Mesmo assim acontecem situações que não estão no contrato. Assim também na nossa vida também, né? Nós temos um dinheiro aqui, nós vamos aplicar o dinheiro em algum negócio, em construção, em alguma coisa. O que nós temos que fazer? Nós temos que planejar e pensar, peraí, mas o que pode dar errado? Analisar os riscos. Análise de risco, né? Então, é o drama quando a gente não analisa o risco. Porque a tragédia vem, ela pode acontecer. Ninguém está imune à tragédia. Exatamente. Né? Não é porque nós somos salvos em Cristo que não vai chover. Que não vai ter um tsunami, que não vai ter uma provação na nossa vida. As provações virão com forças maiores. Mas nós precisamos nos preparar para não viver esses dramas na qual nós vamos citar aqui, né? Então vamos lá, o nosso primeiro drama que eu coloquei aqui, o Joel vai ler para nós aqui. Joel, lê aí para nós Eclesiastes, capítulo 6. Eu também vou acompanhar a leitura aqui também, né? Anota aí esse texto, irmãos. Eclesiastes capítulo 6, verso de 1 ao 6. Eu vou ler um versículo, aí o Joel lê outro. Pode ser, Joel? Pode ser. Eu vou ler aqui na versão NVI, você lê aí na sua versão? Isso, eu tô com a Almeida Revista aqui. Não tem problema. Aí a gente vai comparando um ao outro aqui, né? Vamos lá. Começa assim, ó. Vinha ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. 2. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes, o estranho lhe come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar das coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Verso 4. Portanto, debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. 5. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ele tem mais descanso do que tal homem. E certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Tá vendo? Então, a primeira tragédia é não desfrutar do bem do seu trabalho. Repetindo, não desfrutar do bem do seu trabalho. Então, Salomão ele vai colocar 2 situações aqui. A primeira situação é a seguinte: um homem ele conquista, trabalha. Aí ele morre e quem vai desfrutar é aquele outro, ou seja, um estranho, um filho que não lutou, não trabalhou e não construiu.
Isso acontece muito quando uma pessoa, por exemplo, a pessoa trabalhou, morreu. É o que a gente está vendo aqui com um artista, né? Apresentador de televisão famoso, que morreu ano passado. Você viu a brigaiada que tá? Por causa Né? das heranças. Das heranças que ele deixou, né? Muitas empresas, né? Então, o que acontece? Eu não estou dizendo que ele não desfrutou do bem do seu trabalho. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que tem muitas pessoas que só querem trabalhar. Trabalhar, construir, ganhar dinheiro, construir, ganhar dinheiro e tal. Aí o que acontece? Quando chega a hora dele desfrutar, ele não desfruta, porque ele morre. Aí vem um estranho, uma pessoa que nunca trabalhou, né? Ou já trabalhou, mas não conseguiu conquistar nada. Ela vai pegar aquilo que ele conquistou, o que ele vai fazer? O que acontece na maioria dos casos? A pessoa torra. 99% do pessoal vende e torra o dinheiro ou vai aplicar em outra coisa, né? Então isso é uma tragédia. Porque a pessoa não sabe a luta que aquela primeira pessoa teve o suor. para construir. Com certeza, o processo, né? A gente tá falando de processo, né? Processo. O processo que ela teve para conquistar aquilo. Para chegar até aquele Né? ponto. E uma segunda situação aqui que Salomão ele fala é que se uma pessoa não consegue desfrutar do bem do seu trabalho, um aborto, ou seja, aquela pessoa que não chegou a ver a luz do dia, que morreu na barriga da sua mãe, aquele bebezinho Sim. que não conseguiu nascer, ele foi mais feliz. Ou seja, se a gente for comparar a vida daquela pessoa que não nasceu é mais feliz do que essa que nasceu, batalhou, conquistou e não desfrutou do bem do seu trabalho. Você vê que qual é que você não está falando aqui? É pesado, rapaz. É pesado. Ele coloca como se a vida daquela criança que foi abortada tivesse sido foi mais feliz. tivesse mais sucesso do que aquela isso. pessoa que não desfrutou. Então por quê? Porque nós temos essa dificuldade de desfrutar do bem, daquilo que Deus nos dá. Isso também não dá o direito da pessoa querer desfrutar de tudo de uma vez só, né, Saulo? Não é isso. O que eu estou falando é o seguinte: é você desfrutar daquilo que Deus está te dando. Não, a gente não conquista nada. Quem dá as coisas para nós é Deus. Sim. Tanto é que a gente leu aqui que é Deus que dá riqueza, bens e fazenda. É o que está escrito aqui. Exatamente. Então é Deus que dá, é Deus que permite que nós conquistemos tudo isso, né? Porque se Deus falar que eu posso batalhar, mas eu não vou conseguir. Então tudo isso é permissão de Deus. Então quando Deus ele permite ou ele dá uma bênção para nós precisamos desfrutar. Não que precisamos, nós temos esse direito de desfrutar. E muitas vezes nós não desfrutamos. Você sabe por quê? Porque é aquela velha síndrome que a grama do vizinho é mais verde. É mais verde do que a minha. Então, às vezes, eu estou preocupado com aquilo que está faltando. E não com aquilo, e não sou grato por aquilo que eu já tenho. Que Deus já deu. Sim, entendeu? Então, vou dar um monte de exemplo aqui para a gente exemplificar bem esse drama que muitas pessoas vivem. Por exemplo, casa que tem piscina. Já parou para pensar que na maioria das casas que tem piscina, o dono não entra, não aproveita a piscina? Verdade. Quem aproveita a piscina são os outros. Visitas. Os convidados, né? As visitas. E tem até convidado indesejado. Sim. Né? Então por quê? Porque nós temos essa dificuldade de desfrutar daquilo que Deus está nos dando. Não é viver a vida como se não tivesse consequência. Não é isso. Sim. Isso é um extremo. O que eu estou falando é assim: se Deus te deu, por exemplo, um carro, aproveita o carro. Não deixa ele lá na garagem. Que é muito comum, por exemplo, o Joel não casou ainda, mas no dia de você casar, é muito comum a gente ganhar muito presente. Xícaras, pratos, talheres. Tem pessoas que estão casadas há 30, 20 anos e nunca usou uma xícara ou talher. Está lá guardado. Não, você tem que usar. Tem que usar. Porque aquilo foi um presente que as pessoas te deram por consideração.
né? E você tem que desfrutar, porque se você não desfrutar, sabe o que vai acontecer? Um outro vai vir e vai desfrutar. vai desfrutar. Você entendeu? Então essa é a primeira tragédia. O primeiro drama é esse, que muitas pessoas vivem. É não desfrutar do bem, daquilo que Deus está nos dando, né? Algum comentário a mais? Não, é complicado mesmo, né? A pessoa não aproveitar daquilo que Deus deu o direito dela se aproveitar. Sim, a família, né? Família, Tanto é que tem um outro bens. texto aqui, Eclesiastes 9, que Salomão ele fala: tudo que vier à sua mão, faça. Por quê? Porque na sepultura não há obra, não há louvor, não há nada. Então, às vezes acontece o seguinte, né? Por exemplo, a pessoa chega e diz assim: vamos jogar vamos praticar um esporte agora. E você, por preguiça, por alguma coisa, você não vai. Sim. Que nem algumas semanas atrás, né? Você não teve aqui por quê? Porque você não veio aqui na rádio. Porque eu fui à praia. Foi na praia. É merecido. Sim. Entendeu? Então você soube desfrutar, mas tem gente que não sabe desfrutar. Você entendeu? Tem gente que, ou por preguiça, ou por ter outras prioridades que não são prioridades assim importantes, deixam de desfrutar, por exemplo, um diálogo com um amigo, um com a esposa, lanche, com a família, brincar com os filhos, né? Quantas vezes a gente está em casa, o filho pede para brincar com a gente e a gente não quer brincar porque a gente quer ficar no celular, né? Aí vai chegar uma hora que o filho vai crescer, aí a gente vai querer que o filho brinque com a gente. E o filho vai estar no celular. Então isso mesmo, entendeu? Então E isso é você desfrutar. deixou de desfrutar daquilo e não volta mais, né? Então, para entender bem, tudo aquilo que Deus te deu, você tem que desfrutar. Aprenda a desfrutar. Peça a Deus, né? Senhor, por favor, me ensina a desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Porque, infelizmente, a gente só valoriza quando perde, né? Então, não perca. Essa é uma tragédia. A segunda tragédia é não ajudar a sua família em tempos de necessidade. Rapaz, esse daí Isso aí é um drama, hein? É um drama terrível. Vamos ver o texto? Vamos ver. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Pode ler para nós. É apenas um versículo, hein? Olha o que Paulo fala para nós aqui, ó. Vamos lá, Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ó, que coisa, hein? Vou ler aqui na NVI. A NVI fala aqui, ó. Fala assim, ó. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Rapaz do céu. Que coisa, né? Porque o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo o seguinte: na época de Paulo, né, no Antigo Testamento, no Novo, não tinha INSS. Então o que acontece? Quando o marido morria, a viúva ficava desamparada. E na época de Paulo, a igreja começou a ter esse trabalho de cuidar das viúvas, sabe? De fazer um trabalho de cuidar dessas pessoas. Entendi. Necessitadas. Mas o que estava acontecendo em Éfeso? Sabe o que estava acontecendo, Joel? Os filhos, né? Os filhos que tinham condição de cuidar das suas mães não queriam cuidar das suas mães. E o que faziam? Colocavam as suas mães, olha só que absurdo, hein? Para a igreja cuidar. Na responsabilidade da igreja. Da responsabilidade dos irmãos da igreja. Quer dizer, ele tirava a responsabilidade de si mesmo. De si mesmo. Então, Paulo, olha só, irmãos, o que nós estamos falando aqui, hein? O Paulo muito bravo. Eu acho que o Paulo tá full pistola. Isso mesmo, porque olha só o que ele fala, ele usa, né? Se alguém não cuida dos seus parentes, da sua família, né? Ou especialmente da sua própria família, negou a fé. É pior que o descrente, porque o descrente não faz isso. Uma pessoa que não serve a Deus, que é ímpio, tal,
Ele cuida. Mas a pessoa, se a pessoa não serve a Deus, mas cuida da sua família, ele tá sendo melhor do que aquele que não cuida. É isso mesmo. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está dizendo, né? E quantas vezes, né, nós deixamos, né, os nossos parentes em apuro. Tá certo que tem aqueles parentes folgados, né? Gosta de encostar, né? Mas a questão tudo nós temos que buscar o equilíbrio. Sim. Né? Porque nós temos que ajudar, não fazendo a vontade dele, mas ajudando na necessidade dele. Exatamente. Porque às vezes a pessoa acha que essa passagem aqui dá liberdade para a pessoa carregar, né? Carregar o outro no colo e levar. Não é dessa forma também. Não é dessa forma também. Então, o que nós estamos vendo hoje, assim, pessoas que desprezam seus parentes, né? E que desprezam os da sua própria casa, né? Que é um filho, é uma mãe, é um pai. Então nós temos que cuidar. E aí chega na igreja, quer cuidar de todo mundo. E quer cuidar, e é isso que acontece, né? Às vezes na igreja a gente ajuda todo mundo, mas tem gente na nossa família precisando de ajuda e a gente não se atenta a isso. Não se atenta a isso. Então isso é um drama. É um drama. É um drama. E Paulo vai dizer, negou a fé, você está negando a sua fé. Você entendeu? Porque o nosso primeiro campo de influência, irmãos, não é a igreja. O primeiro campo na qual as pessoas têm que sentir que nós somos de Deus, que nós somos discípulos de Jesus, aonde que é? Na nossa casa. Em casa. Com a nossa família. Não adianta ser santo lá na igreja se não é santo em casa. Aqui o Paulo já deixa bem explícito. Não adianta, que nem você falou, você foi muito feliz nisso. Não adianta ajudar todo mundo na igreja e não ajudar em casa. No seu o exemplo no primeiro casa, na primeira igreja que tem, né? A primeira igreja, o primeiro campo. Primeiro campo missionário que missionário nosso de atuação. Tem gente que quer ir para a África, quer ir para o Vietnã, né? Aí, ó, você já entrou, né? Mas não cuida da casa, como que vai, né? Então, essa é uma tragédia que muitas pessoas estão vivendo, né? Se alguém não cuida dos seus parentes. E às vezes, Saulinho, isso daí está acontecendo de uma forma, até uma forma como a gente estava comentando anteriormente, invisível, né? Ninguém tá percebendo. Como você falou, ele vem para matar, roubar e destruir. Às vezes ele está destruindo ali de uma forma tão sutil, né? Que às vezes isso acaba nos colocando nesse drama, né? Isso mesmo. A atuação dele é tão sutil que às vezes acaba nos colocando nesse drama. Só que esse drama acontece por quê? Por falta de vigilância da nossa parte. Isso mesmo. A tragédia vem, mas o drama acontece por uma falta de vigilância nossa. Falta de vigilância nossa. Então tá aí a segunda tragédia, não cuidar, né, da sua família. A terceira tragédia, essa aqui é uma tragédia, um drama terrível também, viu? Evangelho de João, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Verso de número 10 até o 13. É isso? 13. Vamos lá? Começa, Joel. Caiu já. Quer que eu leia aqui o 10? De 10 até o 12. Vamos lá. 1 João capítulo 1, versículo 10 ao 12. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Tá aí. Essa é a terceira tragédia. É Jesus vir e nós não recebermos. Não reconhecer. Não reconhecermos, né? Porque o que acontece aqui? O João, aqui ele está dando uma introdução do seu evangelho, né? E o que ele está falando aqui? Ele está falando que Jesus ele veio para os judeus. Sim. Só que o que aconteceu? Os judeus desprezou, o rejeitou, né? O rejeitou. Aí então, esse poder é para todo aquele que o recebe.
Então todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele nos dá o poder de serem chamados ou de nos tornarem, né, filhos de Deus, né? E quantas vezes Jesus vem na nossa vida e nós não o recebemos, né? Quantas vezes nós estamos num culto, né? Nós ouvimos uma palavra, Jesus usa uma pessoa, usa um pai, usa uma mãe, usa um pastor. Não precisa ser profeta não, né? Deus usa, e muitas vezes nós não o recebemos, não o reconhecemos. Achamos que aquilo ali é balela, né? Às vezes nem prestamos, às vezes acontece da gente ir pro culto nem prestar atenção no culto. Nem prestar atenção de Jesus estar falando lá e nós estamos preocupados com a morte da bezerra, um problema. Com cheque que vai cair amanhã. Cheque não usa mais, né? Mas com a conta que a gente tem que pagar. Com boleto que vai vencer. Boleto que vai vencer. E muitas vezes Jesus tem uma palavra para nós que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa trajetória. Você imagina se os judeus recebessem Jesus? Que maravilha que seria para eles. Rapaz, ia ser o... Né? Já foi uma revolução eles sem receber. Imagina se eles recebessem. Então, só que eles o rejeitaram, né? Eles o resistiram, né? Tanto é que ele foi parar numa cruz. Então, o que acontece? Quando nós não recebemos, nós sofremos muito com isso. Porque às vezes a solução já está na nossa mão. Só que nós não enxergamos. Às vezes, você não acha, Saulinho, que às vezes a gente fica preso naquele estereótipo da gente tem de como que Deus vai trabalhar? Também. Isso mesmo, porque os judeus tinham isso, né? Não, Deus só vai trabalhar através dos anjos, através dos profetas, sendo que Deus, ele tem muitas formas, maneiras de nos abençoar e de falar conosco, né? Deus já usou bêbado para falar comigo. Essa foi boa. Já, Deus tem muita. Uma das maneiras que eu achei mais impressionante, assim, que aconteceu comigo, assim, foi uma coisa assim extraordinária. Eu estava em casa, lendo a Bíblia, um sábado à tarde. Era mais ou menos umas 3:30 da tarde. E de repente eu senti uma presença muito forte do Espírito Santo. E o Espírito Santo disse assim para mim, para eu pegar uma bermuda e um tênis e ir lá na quadra. E eu não entendi. Olha só, não entendi. Olha só como que Jesus veio através do Espírito Santo. Me falando, essa uma bermuda, uma calça, vai lá na quadra. E na hora que isso aconteceu, você reconheceu que era o Espírito Santo? Eu reconheci, só que eu tentei resistir. Por quê? Por causa dessa questão do estereótipo. Não, mas peraí, Deus está mandando jogar bola. Como assim? Como assim, né? Jogar bola, né? Aí, beleza. Aí fui. Obedeci. Percebi, não, eu vou, porque, né? Porque é interessante, assim, quando nós recebemos o chamado de Deus, não tem como não obedecer. A gente tem que ter um coração muito duro para não obedecer. E aquilo, a gente fala não, mas o negócio vai apertando. Não sei se você já passou por isso. Já. O negócio vai, não, eu tenho que ir. Vai te sufocando, né? Vai te sufocando. Não, eu tenho que ir. Aí eu fui. Aí cheguei lá, tava lá lamado lá, o pessoal jogando bola. A quadra tava lotada, tinha uns 5, 6 times lá. Nossa. E aí era aquele esquema, os irmãos que jogam bola sabem disso, do esquema de quadra, né? 10 minutos e 2 gols, né? O pessoal tava fazendo isso. Sim. Aí tinha um time lá que tava faltando goleiro. Aí um rapaz chegou em mim, Herbert, falou assim: vem aqui, eu tô precisando de um goleiro aqui. Então tá bom, vambora, né? Ô Joel, foi 2 chutes e 2 gols. Ai, meu Deus. 2 chutes e 2 gols. Mas eu não fui pra jogar bola. Eu tava ali, meu Deus, não, o que eu tô fazendo aqui? Aí o jovem que me chamou, muito decepcionado com a vida, né? Porque ele queria jogar, não ficou 1 minuto na quadra. Aí ele chegou em mim e falou assim: você é crente, né? Eu falei, sou crente. Eu percebi pela sua habilidade. Olha aí, um pré-julgamento. O pré-julgamento. Aí eu falei, eu sou então, eu também era crente, tô desviado. Aí eu percebi o porquê que o Espírito Santo me chamou para estar indo lá.
Aí eu cheguei, sentei com ele, comecei a conversar com ele. Ele pregava, tinha um ministério, né? E ele parou no meio do caminho, alguma decepção e tal. Eu comecei a falar com ele e ele começou a chorar no meio da quadra. Eu falando, ele chorando. Olha só. Aí todo mundo olhando assim e tal, né? Porque, nossa, mas homem chora, né? Chora sim. Chora. Se tocar pelo Espírito Santo, chora, né? Aí, não, eu vou voltar para a igreja. Eu fiz uma oração para ele no dia. E vim embora para casa regozijante. Porque eu recebi Jesus e cumpri aquilo que ele falou para mim fazer, né? Então, quantas vezes Jesus vem e pede para nós fazermos algo e nós não fazemos? Porque a gente está esperando ele vir. Vamos supor, se você fosse seguir o estereótipo, você iria para a igreja, né? Com certeza. A nossa... Manda eu ir para a igreja. né? Não, vou para a igreja, vou. Mas Deus tem, às vezes, tem algumas ocasiões que Deus quer alcançar algumas vidas que não tem como ele alcançar ali dentro da igreja. Pois é. A pessoa não tem forças o suficiente de ir até a igreja. Pois é. Então, Deus usou dessa forma inusitada e diferente, usou você para conseguir alcançar aquela alma. Isso e muitas mesmo. das vezes a gente fica esperando o quê? O chamado de Deus ser aquele certinho, aquele retinho, que esteja dentro dos nossos parâmetros aceitáveis. Não, Deus vai me chamar quando eu estiver de terno e gravata, com paletó, com sapato social, mas nem sempre é. Por isso que às vezes a gente não reconhece. Porque Não a gente está esperando que ele venha da forma que a gente quer que ele venha. E não é assim que acontece. Não é. Ele veio de uma forma muito inesperada, né? Então, não receber Jesus em sua vida é um drama terrível. Terrível, né? Rapaz, meu que isso não aconteça conosco, porque... Não, e tem pior, viu? Vou falar uma pior aqui agora. Mateus 7, verso 21 e 23. Vamos lá. Mateus 7, 21 e 23. Vamos lá, Mateus 7, verso de 21 ao 23. Vamos lá, eu leio um, você lê o outro, tá? Vamos lá. 21. Diz assim, achou aí? Achei. Vamos embora. Ó, Jesus falando, hein? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhe direi claramente ou abertamente: nunca o conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Tá vendo? O que quer dizer aqui? É dizer que Jesus é o nosso Senhor e não fazer a vontade dele. Aí volta para aquele assunto lá do pastor Léo Barbosa, né? Do papo sério, tá vendo? Que coisa, né? E o que me choca mais nesse texto é a desculpa que esse povo dá. Porque esse povo não fala assim: Senhor, eu sou fraco, a carne é fraca, eu pequei por causa disso. Não. Mas Senhor, como que você não vai nos receber? Porque em teu nome, né? Profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos curas e maravilhas, né? Em teu nome não fizemos programa da rádio. Sim. Né? Em teu nome não pregamos, em teu nome não cantamos, né? Então o que quer dizer aqui? Não adianta, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, não adianta você fazer as obras sendo que o que mais importa é a vontade dele. Às vezes eu estou fazendo uma obra, mas essa obra não corresponde àquilo que Jesus pediu para mim. Sim. Entendeu? Então existe uma diferença muito grande entre obra e vontade. Qual é a vontade de Deus para sua vida? Qual é a obra que Deus tem para você? Aí a gente volta naquela conversa que às vezes a gente quer saber a vontade de Deus, mas nós não queremos obedecer. Então o que você tem que obedecer? Primeiro se preocupe com o que você tem que obedecer primeiro. Exatamente. E uma coisa também que é interessante é que
você só sabe as vontades de uma pessoa se você conhece aquela pessoa. Conhece a pessoa. Aí você conhece, não, Aí ela... é a questão da intimidade, né? Intimidade, não, eu já sei que o Saulinho não gosta de tal suco, né? Então eu não vou... Eu vou Ou procurar tal o quê? assunto. Ou tal assunto. Então eu vou Né? procurar o quê? Eu vou procurar fazer a vontade dele, A né? vontade eu dele. vou, quando eu Se for preocupar conversar com o que ele quer. com o que ele quer. E às Né? vezes nos falta isso, conhecer mais a Deus. E como que se conhece mais a Deus? Lendo a Bíblia e Lendo a orando. Bíblia, meditando, refletindo, né, da palavra de Deus, indo aos cultos, culto de orando. ensinamento, escola bíblica dominical, e tendo um coração aberto para isso, né? Não adianta a gente procurar na palavra, procurar Aquilo na que Bíblia nos cai bem. e ter o coração duro, Sim. né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas aqui, o que muita gente não sabe é que no Novo Testamento, e até uns 200 anos atrás era assim, a gente não está familiarizado com essa relação de Senhor. Porque essa relação que Jesus fala aqui, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é uma relação entre Senhor e escravo, Senhor e servo. Muitos dizem que a escravidão já acabou. Na verdade, a escravidão nunca acabou. Ela só mudou de nome, né? Só mudou de nome. Só mudou, Sim. né? Muda-se os anéis, mas não mudam os dedos, né? Como diz o ditado. Então, o que que acontece? Quando eu sou servo, quando eu me torno servo, eu perco a minha vontade. Eu não vivo mais para mim mesmo. Quando a pessoa se tornava escravo, na época de Jesus tinha 3 motivos: dívida, né? Por exemplo, a pessoa contraiu uma grande dívida, não pode pagar, então ela se tornava escrava até pagar essa dívida, né? O segundo motivo era guerra. Quando o povo era conquistado, né? Quando um povo era conquistado, tal, então esse povo conquistado virava escravo, né? E o terceiro motivo era por vontade própria. Às vezes, por exemplo, você não tinha condições de trabalhar, ninguém dava emprego para você, então eu vou virar escravo, então tinha essa da vontade própria também, né? E interessante que Israel tinha umas leis até diferenciadas, porque em Israel um judeu ele só poderia ser escravo por 7 anos, e no 7º ano ele tinha que ser libertado. Se no 7º ano ele chegasse e falasse, não, eu quero servir você por toda a minha vida, então o que acontecia? O pessoal furava a orelha. Então todas as vezes que alguém via um servo com a orelha furada, então eles percebiam o seguinte: não, aquele lá é um servo fiel. Vamos lá, um servo que tem uma lealdade. A lealdade dele é tanta que ele quer ser leal a vida toda, né? É um compromisso de uma vida Ele toda. escolheu, né? Ele escolheu aquilo, né? Então, e essa é a nossa relação com Jesus também. Porque Jesus, tem muita gente, Joel, que tem uma relação com Jesus Salvador. Jesus é meu Salvador. É Salvador mesmo, né? Sim. Só que ele também é Senhor. Porque Paulo ele vai dizer isso em Romanos, que todo aquele que confessar que Jesus é o que? Salvador? Não. O que é? Senhor. Todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor será salvo. Será salvo. Então, o que acontece na vida cristã? Na vida cristã nós temos que renunciar a nós mesmos, as nossas vontades, para agradar o Senhor. Então, sem ter esse processo de renúncia, é o que se cumpre aqui, ó. Esse texto: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Por quê? Porque não cumpre a vontade de Deus. Não querem saber da vontade de Deus, querem saber da sua própria vontade, do seu próprio ego, né? Das coisas na qual ele quer ter. É como se fosse aquele escravo que está sendo escravo só para pagar a dívida. Só para pagar a dívida. Ele não é escravo por escolha, ele tem uma dívida ali, ele tem que pagar essa dívida. Tem que pagar, então por ele tá obrigação. Ali, ele chama o seu senhor de senhor, mas ele trata isso como uma obrigação. Como obrigação. E Jesus ele fala que, né, aquele texto: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Sou manso e humilde de coração, e o meu fardo
É suave, né? É suave, é leve. É leve. Então há um fardo. Esse fardo era o nome do serviço. Todo escravo ele tinha um fardo. Ele tinha um peso, ele tinha um serviço. Ou seja, então que Jesus está falando que o meu serviço é leve. Né? Então tá aí essa tragédia aí para nós refletirmos aí. Dizer que Jesus é o Senhor, mas não cumprimos a tua vontade. Que adianta ficar pregando, fazer programa de rádio, fazer um monte de coisa e não nos preocuparmos com aquilo que Deus requer de nós. Não é verdade? É confrontador. É muito confortador, né? E tá na Bíblia, irmão. O que a gente tá lendo aqui é Bíblia, não é? Que nem o pastor Tiago fala, né? Não gostou, rasga a Bíblia. Rasga a Bíblia. Vamos rasgar a Bíblia. Se você não tá gostando, né? É o que a gente... É a Bíblia. Porque é a Bíblia pura. É. Agora a quinta tragédia, drama, é uma leitura um pouco extensa, né? É Eclesiastes capítulo 2, verso de 1 ao 11. Vou encontrar aqui Eclesiastes. Você acha melhor a gente ler isso daqui ou você fazer só um resumo? Vou fazer um resuminho, né? É melhor. Bem melhor. O que está dizendo aqui? Capítulo 2. Aqui Salomão está contando o seu testemunho, né? Então, por exemplo, ele está dizendo que ele começa dizendo assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Então ele experimentou tudo que é tipo de alegria. Depois ele se lançou no verso 4 de grandes projetos: construí casas, plantei vinhas, né? Verso 7, comprei escravos e escravas, bois, ovelhas, ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis, servir-me de cantores, de harém, né? Tornei-me, verso 9, mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, e não me neguei nada, né? Então tudo que ele tinha vontade, ele fez, né? Contudo, verso 11, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás de vento e não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Na sua versão está dizendo que... Qual que é o verso 11? Leia aí para nós. Só o verso 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então o que está acontecendo aqui, João? Aqui nesse livro de Eclesiastes, Salomão ele escreve esse livro no final da sua vida. Então nesse capítulo 2 ele faz uma análise de tudo que ele construiu, de tudo que ele conquistou. Ou seja, ele chegou no topo. Sim. Só que no final da sua vida ele chega a 3 conclusões. Primeiro, que tudo é vaidade. A palavra vaidade quer dizer bolha, névoa de nada. Seria o nosso famoso bolha de sabão. Ou seja, entendi. Tudo que ele viveu foi como se fosse uma bolha de sabão. E a bolha de sabão é uma coisa bonita até, né? Bonito, é até bonito de Porque se ver. a criança, quando ela vai fazer a bolha de sabão, o que ela faz? Ela sopra, vai crescendo. Vai fazendo aquela bolha. História, né? Segunda conclusão que ele tira, que é: me trouxe aflição do espírito. O que é a aflição do espírito? Me trouxe depressão. Rapaz, Isso aí não me trouxe alegria. Eu pensei que isso era o topo. O que Salomão estava dizendo? Salomão estava dizendo que todas as posses materiais, todas as alegrias que ele viveu, ele pensou que isso era o topo. De todas as formas que ele podia, ele buscou a alegria. Ele buscou a alegria. Só que tudo isso que ele experimentou, na verdade, trouxe aflição de espírito. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Vamos na prática. Vamos. Por exemplo, imagine que você está no emprego e você quer ser promovido. Sim. Você quer ser promovido. Você acha que aquela promoção vai ser a satisfação da sua vida. Você acha que aquilo vai satisfazer a sua vida. Aí sabe o que acontece?
Aí você é promovido. Glória a Deus, vai lá na igreja, conta o testemunho. Testemunho, atinge aquela Fui felicidade. promovido e não sei o que e tal. Aí o que acontece? Vem as responsabilidades. Sim. Por exemplo, quando você era funcionário, né, vamos supor que você foi promovido a gerente. Quando você era funcionário, você tinha horário de chegar, horário de sair. Gerente já não tem mais. Não tem mais. Já não tem mais. Quando você era funcionário, você só se preocupava com a sua parte. Exatamente. Agora, quando você virou gerente, o que acontece? Agora você tem que se preocupar com a sua parte e com a parte de todos os seus liderados, com a sua equipe. Então, o que acontece? Fulano faltou, e agora? Antigamente você fazia piada, né? É. Aí, meteu o Miguel de novo, meteu o louco de novo hoje. Faltou. Ou fulano começou a brigar com o outro lá. Aquelas disputas. Tudo isso você não previu. As pessoas só preveem o benefício, a honra, o privilégio. Mas não prevê que toda honra e todo privilégio vem acompanhado de responsabilidade. E muitas vezes essas responsabilidades trazem aflição de espírito, né? E a pior aflição que tem é a aflição de espírito, aquela aflição em que na qual a alma está aflita. A pessoa não tem aquela paz interior, ela sempre está preocupada com alguma coisa. Né? Então Salomão está dizendo isso para nós, tá? Então, qual que é esse drama? As pessoas acharem que aquilo que elas querem para as suas vidas é o suficiente, o topo. Eu quero ser o mais rico, eu quero ter um carro melhor, quero ter uma casa melhor. É válido, mas espera aí, você, é o que a palavra está dizendo aqui, você não vai conseguir ter a satisfação nisso, porque a nossa satisfação não está nessas coisas, não está nessa vida. A nossa satisfação está em Cristo. Só Cristo pode dar essa satisfação para nós. Exatamente. Acho até um pouco contextualizando mais para os nossos dias atuais. Aquela pessoa que busca a felicidade em cerveja, em drogas, em festas, né? E aí ele fica se colocando naquela posição em que ele acha que não, aqui eu tô feliz, não, aqui eu tô alegre. Só que é que nem a gente estava comentando, aquilo ali pode até trazer uma felicidade instantânea, mas traz as consequências sempre, independente de o que você esteja fazendo. Toda reação tem uma reação. Toda reação tem uma... Então você acaba adquirindo, como você estava falando, uma responsabilidade sobre os seus atos, né? Então, se você fez uma coisa, a partir daquela coisa vai ter uma reação de alguma outra coisa que virá sobre aquele primeiro ato que você teve. Isso mesmo. E talvez a reação daquele primeiro ato que você teve, né, o efeito colateral, não seja a felicidade que você esteja buscando. E é o que acontece. É o que acontece. Por que nós vemos muitos casos de suicídio, né? Entre executivos, pessoas. Às vezes a pessoa se mata, mas peraí, mas estava tão bem, tinha dinheiro, tinha casa, tinha por quê? Por causa desse efeito colateral que você está falando, porque ela não preveu isso, não tem como prever. Você pode ver, por que muitas pessoas que alcançam a fama, que acham que a fama não, eu tenho que ser o melhor cantor, o melhor ator, a melhor atriz e tal. Mas por que a maioria dos artistas, atores, cantores, não sabem lidar com a fama? Não sabem lidar com a fama. Aí o que acontece? Aí bebe, se drogam, né? Eles tentam buscar alegria de alguma forma. Eles tentam buscar essas alegrias para tentar aliviar a pressão. Por que eles bebem? Aliviar o espírito, né? Aliviar o espírito. Mas não conseguem. Entendeu? Traz mais sofrimento, porque aí é a esposa que vai embora, os filhos que sofrem, né? Então é terrível. Então assim, não pense, meus irmãos, minhas irmãs, que isso é o topo. Não é o topo. O nosso topo, olha só como que é interessante. Aí a gente vai lá naquela palavra de Jesus, quando Jesus fala que você quer ser o maior, o que você tem que fazer? Vende todos os seus bens? Não, também, mas se você quiser ser o maior do reino de Deus, sirva ao próximo. Sirva ao próximo. Sirva aquele
em que na qual não tem condição nenhuma de te dar o retorno. Esse é o segredo do topo, entendeu? A pessoa pode até chegar a ser um bom cantor, uma boa atriz, um bom empresário, pode até chegar no topo, mas se você tiver essa postura de ajudar e de servir ao próximo, você vai muito mais longe. Acho que você entendeu o segredo? É muito bom. A gente se sente realmente realizado quando a gente consegue ajudar alguém. Com certeza. E olha só, como que há um livro muito famoso no mundo empresarial, O Monge e o Executivo, de James Hunter, né? Sim, já ouvi falar muito sobre esse livro, ainda não chegou a oportunidade de ler. E esse livro, ele é baseado nessa frase de Jesus, e que na qual, se você quiser ser o maior, sirva o menor, sirva o próximo, né? Faça tudo isso, mas não para o seu próprio bem, mas para o bem do outro, para o bem da sociedade, para o bem da humanidade, para o bem do todo, né? Você entendeu? Então, aí você pode ver, por exemplo, se a gente for pegar aqui grandes homens que passaram na história da humanidade, né? Foram homens que não viveram por si mesmos, os que têm grande influência, né? Jesus, que é o nosso exemplo maior, sim, né? Que é Deus. Ele se absteve da sua própria vida, praticamente. Da própria vida, né? Por exemplo, Mahatma Gandhi, da Índia, gosto muito da história dele, biografia dele. Billy Graham, Martin Luther King, né? Pastor Batista. Então nós temos vários exemplos de homens em que na qual abriram a mão da sua própria vida, né? São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, são exemplos de pessoas em que na qual abriram a mão da sua própria vida, porque poderiam ter uma vida boa, para servir o próximo, para buscar o bem para buscar o bem dos outros, né? Então não precisa chegar ao topo. Esse é o grande drama que muitas pessoas estão vivendo e não estão percebendo que isso é uma tragédia. Não é errado buscar chegar ao topo, né, Saulinho? Não, mas no topo, para você não busque como grande lema da sua vida, como o primeiro lema da sua vida. O nosso topo tem que ser de servir as pessoas, de fazer o bem para as pessoas onde nós estivermos. Não é só o dinheiro, porque a gente visa o dinheiro, a gente visa o lucro. Mas muitas vezes quando a gente trabalha com essa coisa do lucro, o que acontece? Aflição de espírito. A aflição de espírito, porque a gente vai começar a ferir as pessoas. Você entendeu? Então vamos supor, eu começo a disputar com você aqui o tempo da rádio que nós temos aqui. Eu vou ferir você e você vai me ferir. Não busca o bem, você deixa de buscar o bem do próximo. Com certeza, né? Então essa é uma tragédia. Já estamos terminando, né? Sim. Tem mais duas aqui ainda. Rapaz, olha o tempo. A penúltima tragédia é ouvir a palavra de Deus e não praticar. Mateus, eu coloquei Ezequiel, mas é Mateus capítulo 7. É aquele famoso texto. Jesus fala que quem ouve as minhas palavras e a pratica, eu compararei aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve a minha palavra e não pratica, eu comparo aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. E vindo a tempestade, aquele que construiu sobre a rocha, a casa ficou firme. E aquele que construiu sobre a areia, a casa foi embora, foi a ruína, né? Então, quando nós vamos na igreja e ouvimos a palavra de Deus, aumenta a nossa responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? De praticar. Não adianta só ouvir, temos que praticar a palavra de Deus. Exatamente. Né? Então essa é a parte mais difícil, né? Porque ouvir é fácil. Ouvir é fácil. Hoje o que o pessoal tá ouvindo tem Facebook, tem YouTube, internet, tem YouTube, WhatsApp, né? WhatsApp. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus a todo instante. A todo instante. A diferença tá na prática. Né? E às vezes também a gente eu lembro muito de uma parábola. Eu acho que foi o pastor Noé que falou pra gente que tinha um assassino passando por uma parábola, né? Tinha um assassino passando por uma cidade e o pessoal ficou todo meio com medo, né? E aí o assassino pegou e passou passando pelaquela cidade, ele viu a casa de um fazendeiro, né?
E aí ele olhou para casa daquele fazendeiro e falou: não, vamos me hospedar aqui. Aí o fazendeiro era crente. O fazendeiro pegou e falou assim: não, o senhor pode hospedar aqui, eu vou preparar aqui pro senhor um quartinho aqui no canto, e o senhor fica aqui no nosso estábulo aqui, nesse quartinho aqui no canto, e o senhor pode passar a noite, só que eu vou deixar essa Bíblia aqui com você. Aí ele pegou e deixou a Bíblia com o assassino, né? E foi dormir, e foi pra casa dele. E aí ele foi pra casa dele e ele, olhando da janela, viu que a luz estava acesa, né? E aí ele pensou: meu Deus do céu, o assassino tá lendo a Bíblia, olha que bênção, né? Que bem que eu tô fazendo. Graças a Deus ele tá lendo. Aí chegou no outro dia, de manhã, ele chegou lá no rapaz, lá no mercenário assassino, falou: e aí, rapaz, você conseguiu ler a Bíblia? O que você achou? Você gostou? Aí ele: eu gostei. Eu gostei muito, porque na Bíblia fala exatamente aquilo que eu vivo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Olho por olho e dente por dente. Então, o que essa palavra traz? Que às vezes a gente lê a Bíblia e interpreta ela do jeito que a gente quer. Entendeu? A gente interpreta ela do jeito que a gente quer. E a gente não vive a palavra do jeito que é para ser vivida. E sim, a gente apenas arruma uma desculpa para viver da nossa maneira. E pega um texto isolado ali: não, mas a Bíblia fala isso. Sim. Então, né? É que nem, por exemplo, o pessoal fala da graça. Mas é a graça de Deus, perdoa tudo. Então eu posso continuar pecando, que Deus perdoa. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também, né? Sim, exatamente. E a última tragédia, esse é um texto clássico, Mateus 16, 26. verso 25. Pode ler para nós, Joel? Posso. Lê aí para nós aí. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. 26. Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Boa pergunta. Que adianta o homem chegar no topo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a alma é a nossa principal preocupação, né? Tem que ser a nossa principal. O nosso bem maior tem que ser a salvação. A salvação. Não adianta falar: eu não sei. Não, tem que cuidar da alma. Tem que alimentar a alma com coisas boas, né? Porque tem muita gente que alimenta a alma com coisa ruim, não é verdade? Com coisas que não trazem edificação. Então nós temos que cuidar da nossa alma. Temos que alimentar ela, é como se fosse um alimento bom. Sim. Se você dá vamos supor que tem. Eu fiz uma analogia uma vez conversando com os jovens, eu acho que foi na escola dominical, que eu falei que dentro de nós existe 2 leões, né? 2 leões. Um leão é para fazer o bem e o outro leão é para fazer o mal. Se você alimenta o leão para fazer o bem, nas lutas diárias sempre ele vai vencer. Isso mesmo. Agora, se você fica alimentando ele com coisas ruins, como você mesmo acabou de dizer aqui, se você se alimenta de coisas ruins, você vai fortalecer aquele leão que busca as coisas ruins. E na luta diária, quem vai vencer é o que está mais forte, é o que está mais bem alimentado. Isso mesmo. Então a gente tem que buscar alimentar a nossa alma. Bela parábola. Temos que buscar alimentar a nossa alma com coisas boas, porque o nosso bem maior, a gente tem que buscar aquilo. O que a gente tem que buscar é a salvação da nossa alma. Isso mesmo. Então tá aí, então, irmãos, a nossa pequena reflexão sobre 7 dramas que você pode estar vivendo na sua vida. Amém? Quero orar por você. Orar para que Jesus possa te acordar e despertar você. Amém? E quero também orar também pela irmã Silvana Neves, que pede oração também, né? E a Titi Gislene também, hoje muitos pedidos de oração hoje no programa, então nós vamos estar orando também. Amém? Amém. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante da tua presença. Obrigado por esse programa maravilhoso, por essa rica oportunidade de nós estarmos aqui refletindo sobre a tua palavra. Como é bom, Senhor, refletir sobre essa palavra, porque
que nos traz paz, segurança, refúgio. Senhor, muito obrigado mesmo. Senhor, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos, Pai, renegar tudo aquilo que nós queremos, que muitas vezes não é do Teu agrado, que muitas vezes, Senhor, não é aquilo que Tu tens para nós. Quero orar também para essas pessoas, Senhor, que pediram oração aqui nessa live. Tu conheces a situação. Age, Senhor, muda a situação. Cumpra a Tua vontade na vida desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. Abençoa a rádio, todos os programas, do Herbert, meu amigo, companheiro, escudeiro Joel aqui também. E que no próximo sábado nós estaremos aqui glorificando o Teu nome. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Obrigado, Joel. Amém, amém, Saulinho. Eu que agradeço pela oportunidade. Dá vontade de ficar até meio-dia aqui, né? Tá, tem assunto, viu? Tem assunto. Deus abençoe você. Olha, fica aí ligado aí que daqui a pouco tem um programa Vale Kids aí. Um programa é uma bênção, não tem não? Tem, né? Tem sim. Estão chegando aí. Vai ter. Continue ligadinho. Todo mundo ligadinho aí na programação. E que Deus possa abençoar você. E não perca, hein? Toda quinta-feira aqui na Rádio Shalom, o nosso programa Palavra da Cruz, a série Vivendo o Pentecostes, também. Deus abençoe você. Um ótimo final de semana. E até sábado que vem com mais um programa Aos Pés da Cruz. Deus abençoe. Fosse fácil como a gente quer, se no futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja eternamente como um girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja eternamente como um girassol,
de costa pro escuro e de frente pra luz.